Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Quem entrou a primeira vez, seja bem-vindo. Quem entrou, nunca assistiu uma live minha, está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem veio a convite, seja muito bem-vindo. Volta todo mundo, porque hoje o nosso papo é sério. Hoje eu vou falar sobre pessoas que estão invisíveis. Você já se sentiu invisível? Você já se sentiu assim, não notada? Você já se sentiu um zero à esquerda? Que ninguém te nota, ninguém te vê, ninguém reconhece nada do que você faz. Você já se sentiu assim, vítima da ingratidão? Você já se sentiu assim, menosprezada, diminuída por todo mundo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre se sentir invisível, rodeado de muita gente. Se sentir invisível depois de ter se esforçado muito, e não conseguir nada. Gente, é a pior sensação que tem. É você se sentir invisível aos olhos das pessoas. São as pessoas te diminuírem pelos seus sonhos. São as pessoas te diminuírem por aquilo que você acredita, mas por causa da incredulidade delas, você passa a duvidar daquilo que você acredita. Porque muitas vezes uma pessoa, ela consegue matar um sonho da gente. Ela consegue matar a visão da gente. Ela consegue matar em nós o desejo de ser alguma coisa, o desejo de conquistar alguma coisa, porque as palavras das pessoas, as nossas palavras, têm muito poder. E muitas vezes, uma pessoa, até dentro da família da gente mesmo, muitas vezes falam coisas que talvez não tenha a intenção de nos diminuir, mas acaba nos afetando emocionalmente porque usaram palavras erradas no momento errado e diante de um sonho que é nosso, diante de um desejo que é nosso, diante de uma vontade que é nossa. E eu estava pensando sobre isso hoje, por isso que eu marquei essa live com vocês. Eu estava pensando sobre isso hoje. Tô aqui arrumando a casa, porque eu faxino a casa, né, gente? Eu também arrumo casa, eu lavo roupa, eu faço as coisas dentro de casa, né? Cecília não fica só na internet escrevendo, não. Só que a minha mente trabalha também. A minha mente trabalha o tempo todo. E eu fiquei pensando isso, eu tava ouvindo um hino do Leandro Borges, ele falando sobre a oração da madrugada, que é um hino maravilhoso que eu gosto, e o Espírito Santo foi trazendo isso ao meu coração. E eu fui lembrando de quando eu lancei o meu primeiro livro, eu fui lembrando das coisas que eu ouvi de muitas pessoas que tiveram de mim respeito, amor, confiança. Eu fui lembrando de palavras que eu já recebi. E essas palavras, muitas vezes, me fizeram retroceder, me fizeram ter medo de avançar em alguma coisa, me fizeram ter medo de ser alguma coisa, me fizeram ter medo de sonhar. Porque, às vezes, as palavras de alguém nos fazem ter medo de sonhar. Às vezes, você está sendo invisível aí dentro da sua casa. Às vezes, você está no seu trabalho fazendo de tudo. Mas parece que ninguém te vê. Parece que ninguém enxerga o que você faz. E hoje eu vim falar sobre isso. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Hoje eu vou contar um pouquinho da história de Davi. Ah, Cecília, eu já conheço a história de Davi. Eu já ouvi falar da história de Davi. Não tem nada a ver com aquilo que você conhece, porque a palavra de Deus é novidade de vida todos os dias. E hoje ele tem uma coisa nova para te falar sobre Davi. Deus mandou com que Samuel, o Senhor disse para Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Isso é muito forte. Deus falou para Samuel, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Samuel era um profeta.
Até quando você vai ter pena de Saul, Samuel? Saul só está aprontando. Saul só está fazendo aquilo que contraria a minha vontade. Eu estou rejeitando Saul. E eu preciso preparar alguém para assumir o trono. Eu preciso preparar alguém que não seja como Saul para assumir o trono. Eu preciso de alguém no trono que me obedeça. Eu preciso colocar alguém novo, alguém capacitado, alguém que esteja apto a assumir uma nação. Presta atenção nessa palavra, porque é com você que Deus está falando. Samuel disse, como que eu vou fazer? Se Saul souber, Deus, que eu estou indo lá ungir alguém para tomar o lugar dele, ele é capaz de me matar. Deus falou assim com ele, porque Deus, gente, tem estratégias. Deus sabe como trabalhar. Deus tem a forma de agir na vida de qualquer pessoa. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, você pode se sentir a menor pessoa da face da terra, na sua casa, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, seja lá onde for. Você pode se sentir o pior dos piores. Deixa eu te falar mais uma coisa. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer honrar alguém, ninguém o impede. Deus é estratégico no agir dele. Deus é estratégico no trabalhar dele. Quando ele disse, Samuel, vai lá, Samuel disse assim, mas Deus, eu não posso. Como que eu vou sair daqui e falar, Saul descobrir que eu estou indo lá ungir alguém para ser rei? Deus falou assim, olha, pega um novilho e fala com Saul que você vai lá em Belém sacrificar esse novilho. Quando você chegar lá, sabe o que você faz? Você chama Jessé para ir para o sacrifício com você. E quando chegar no sacrifício, você vai ungir aquele a quem eu indicar. Meu querido, minha querida, pode ter gente mais sábio que você, mais inteligente que você, que se acha o bambambam da história. Se Deus escolheu você, é a você que ele vai honrar. Para de se diminuir. Para de achar que todo mundo é melhor do que você, porque não é. Para de achar que alguém é superior a você, porque não é. Para de se lamentar todos os dias se achando a pior das criaturas, porque você não é. Se Deus te escolheu para tal propósito, então se prepara, porque Ele vai te colocar lá, aonde ninguém acredita que você vai chegar. Deus não vai ser seu patrão, não vai ser seu esposo, não vai ser sua esposa, não vai ser seu amigo, não vai ser seu namorado. Deus, ele vai te fazer chegar no destino que ele preparou para você. Eu já começo essa mensagem aí. Eu te chamei aqui para te falar isso, para esfregar isso na tua cara. Deus não precisa de ninguém dando para ele referências sua, porque ele já sabe quem você é. Quando Deus mandou Samuel ir lá, Deus não falou o nome de Davi, ele disse, vai lá, porque você vai ungir aquele a quem eu indicar. Sabe por que Deus não falou o nome de Davi? Porque Deus, ele é estratégico até na unção. Deus não fala, não espalha, não conta para ninguém. Deus observa. Se eu trouxe essa mensagem para você hoje é porque você precisa ouvir, você precisa se posicionar, você está reclamando demais, você está se achando menor demais, você está se diminuindo, querendo a piedade dos outros, você não é digno de piedade, você já foi escolhido e abençoado por Deus. Fica firme no teu propósito. Eu já começo por aí. Aí sabe o que acontece? Samuel chega lá na casa de Davi. Ô Jessé, eu vim aqui amando de Deus e eu vim aqui ungir um dos seus filhos. Ele não falou para quê. Eu vim aqui ungir um dos seus filhos. Jessé, ah sim, profeta, entra aí, vamos tomar um café com a gente? Não, eu tenho uma missão, eu tô aqui para fazer o que Deus mandou. E eu queria ungir o teu filho. Ah, ungir um dos meus filhos? Abinadab, vem cá, meu filho. Aqui, Samuel. Abinadab, ele é soldado.
Olha como ele é bonito. Olha como que ele é forte. Olha como ele é guerreiro. Aí Samuel pega o chifre. Deus, para, Samuel. Para. Não é ele que eu quero, não. Deus, ele tem pinta de guerreiro. Parece soldado mesmo. Ele tem, assim, os traços de Saul. Você não quer um rei? Você tem que escolher alguém que sabe lutar. Deus falou, para. Não é Abinadab que eu quero. Aí veio Samar. Samuel é esse. Ah, meu filho aqui também. Esse aqui é meu filho. Deve ser esse aqui. Aí Samuel, Deus, para, Samuel. Você está sem direção, Samuel? Eu não falei para você ainda. Eu vou falar, não é Jessé. Não é o pai que vai indicar, sou eu. Para, Samuel. Até o profeta estava desesperado. Para, Samuel. Eu disse que eu vou indicar. Aí veio Eliabe. Jessé, aqui, ó. Esse daqui, meu filho também. Eliabe, então, é um dos melhores guerreiros de Saul. Jessé, Samuel, deve ser esse. Para, Samuel. Não é ele. Mas, Senhor, já veio todos aqui. Jessé já mostrou todos. A Jessé, não, Samuel. Tem um ali fora. Oi? Tem um ali fora. Ah, é? Tem mais um filho guerreiro? Não. Ele não é guerreiro, não. Ele não sabe nem mexer na espada. Ele nunca lutou, nunca entrou numa arena de guerra. Ele só sabe cuidar de ovelha. Deus falou para Samuel, Samuel, é ele. Samuel, é ele que eu quero. Porque eu não estou escolhendo gente com pinta de herói, não. Eu estou escolhendo gente que sabe me obedecer. Eu não estou escolhendo gente pronta, não. Eu estou querendo preparar quem está disposto a lutar comigo, quem está disposto a me obedecer. Eu quero honrar aquele que ninguém enxerga. Deus sabe aonde você está. O profeta Samuel conhecia alguns dos filhos de Jessé. Deus conhecia todos. Alguém pode conhecer um pouquinho da sua vida, dos seus sonhos, daquela vontade, do seu desejo, das suas conquistas, do seu coração, da sua alma, a sua família, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, podem conhecer um pouquinho da sua vida. Deus sabe tudo sobre você. Alguém pode conhecer os momentos difíceis que você já passou, alguns momentos. Alguém já passou alguns momentos com você. Alguém já conhece um pouquinho da tua história. Deus conhece a tua história desde quando você nasceu. Deus sabe aquilo que ninguém sabe. Deus sabe aquilo que você não contou para ninguém. Deus sabe as lágrimas que você não contou para ninguém, as dores que você não contou para ninguém. Quem te conhece é Deus e pronto. Davi estava lá cuidando de ovelhas. Ele não era herói, ele não era soldado, ele nunca colocou o pé numa arena de guerra, mas ele estava lá aonde Deus o achou. Ele não estava na sala, na mesa, não. E Samuel disse assim, nós só vamos comer depois que Davi sentar na mesa. Davi não precisou brigar com ninguém, não. Davi não precisou vir no meio dos irmãos dele e falar assim, eu também sou irmão, eu também estou aqui. Não, humildemente ele continuou no lugar dele. Davi continuou cuidando das ovelhinhas dele, sabe por quê? Melhor do que tomar frente de alguma coisa, ser convidado para participar. Melhor do que você sentar na mesa sem ser convidado, é alguém te convidar a sentar. Não se ofereça para ninguém, espere Deus te convidar. Deus vai te convidar para sentar na mesa da honra. Faça que Deus abençoa. Continue fazendo que Deus abençoa. Você não precisa bajular ninguém. Você não precisa deixar de ser quem você é para ganhar o coração de ninguém, para ganhar a atenção de ninguém. Para com isso. Deus quer você desse jeito aí, cheio de falhas. Deus quer você desse jeito aí, na sua simplicidade.
Deus quer você desse jeito aí, com esse coração que você tem. O que Deus precisar mudar, Ele muda. É Deus que vai fazer, não é os outros. Se Deus precisar mudar você, Ele vai mudar. Porque Deus muda, Deus transforma, Deus coloca a gente do jeito que Ele quer. Deus, quando Ele quer agir, quando Ele quer abençoar, quando Ele quer fazer, Ele faz e ninguém o impede de fazer. Samuel, eu tô rejeitando todos esses filhos de Jessé. Eu não vejo como você vê. A minha visão, Samuel, é diferente da tua. Deixa eu te falar como que é a visão de Deus, gente. Deus vê aquilo que os outros não veem na gente. Deus vê a nossa alma. Deus vê o nosso interior. Deus vê o nosso pensamento. Deus vê a intenção do nosso coração. Deus não precisa de referência de ninguém. Deus não precisa de ninguém falar de você para Ele. Deus tem a sua biografia. Infelizmente, nós somos humanos. Nós gostamos de ouvir coisas boas e isso faz bem para a nossa alma. Deus ungiu Davi. Deus ungiu Davi para assumir o trono. Mas Deus não colocou Davi no trono. Davi continuou invisível aos olhos de muitos. Davi continuou escondido lá, cuidando das ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Deus prepara o teu destino primeiro. Depois Ele prepara você. É como eu já disse aqui, o arquiteto ele planeja a casa, ele desenha a casa, depois ele põe a casa para que o pedreiro possa colocar ela de pé. Então, Deus, quando Ele tem um propósito com a tua vida, Ele te guarda num lugar que ninguém te reconhece. Pega essa visão. Ele te coloca num lugar que ninguém te vê. Deus, Ele coloca você no lugar que ninguém te vê. Sabe para quê? Para te preparar. Meu amigo, minha amiga, você não pode assumir algo que você não está preparado para assumir. Você não pode sentar na cadeira de governador se você não sabe governar. Você não pode sentar num trono se você não sabe reinar. Deus é um Deus de lógica. E sabe por que Ele te esconde? Por que ninguém está vendo nada? Sabe quando você tem aquele sonho e você começa a batalhar por aquele sonho e ninguém está vendo nada? Tem gente querendo minar a sua fé. Por que ninguém está me enxergando? Por que ninguém está me vendo? É porque você está no campo da preparação. Você está invisível aos olhos humanos e só está sendo cuidado pelos anjos de Deus. Prestou atenção aí? Deus não vai te jogar numa arena de guerra sem te preparar. Deus não vai fazer você lutar sem ter uma noção de quem você é e de como você sabe fazer. Sabe por que ninguém está te enxergando? Porque Deus está te guardando dos olhos de pessoas de más intenções. Porque Deus quer te deixar pronto para assumir algo além daquilo que você sonha ou imagina. Deus está te preparando para um propósito maior do que aquilo que você pensa. Ninguém está vendo, nem você está vendo. Nem você está vendo o que Deus está fazendo. Esse processo todo aí é o trabalhar de Deus. Quando Deus mandou ungir Davi, Davi primeiro entrou no palácio para servir. Quando Saul olhou para ele e falou assim, quem é você? Ah, eu sou o filho de Jessé. Quando o tormento da parte de Deus vinha para Saul, Davi tocava para Saul. Davi nunca falou para Saul assim, olha, eu vou sentar no seu lugar. Não. Davi primeiro foi servir Saul, sabe por quê? Porque Deus nos ensina o valor da humildade. Depois que Deus nos ensina o valor da humildade, Deus coloca a gente no lugar que a gente vai estar, no lugar que Ele preparou para nos mostrar, olha, eu vou te dar isso tudo, mas no tempo certo, na hora certa, de um jeito certo e quando eu quiser. Deus está te preparando. Você pediu algo a Ele. Você pediu a Deus um lugar de honra. Então, se você quer algo de Deus, a primeira coisa que você tem que aprender é esperar.
é esperar. A unção não foi feita em público. Deus não mandou Samuel ungir Davi em público. Sabe por que eu acredito que Deus não mandou ungir Davi em público? Porque muita gente ia rir dele. Muita gente ia falar assim, isso aí. Deus é tão discreto, Deus é tão tranquilo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão extraordinário, Deus é tão sábio para agir na vida da gente. Deus mandou ungir Davi só no meio da família dele, ninguém sabia. A unção Deus dá, mas não um reconhecimento humano, porque o reconhecimento humano, ele chega quando a gente está pronto. É tudo no tempo certo. É tudo na hora certa, é tudo do jeito certo. Você está recebendo aí? Se isso está tocando em você, gente, espalha aí. Porque é de Deus para a tua vida. É no tempo certo. Não houve o reconhecimento humano, mas houve a unção. O que é maior, a unção ou o reconhecimento humano? A unção. A partir do momento que Deus te unge, ninguém te para mais. É processo em cima de processo, é bênção em cima de bênção, mas é no tempo certo. Primeiro a preparação, depois a honra. A unção você já tem. Não é porque você não está vendo as coisas acontecerem que Deus não está fazendo. Se você não sabe passar pelos processos e pelo tempo de espera, você não vai chegar lá. Porque a perfeição de Deus acontece dentro das nossas esperas e não nas urgências do nosso coração. É necessário a paciência. É necessário o processo. Não é porque as pessoas nos abandonaram, não é porque a gente tinha amigo e os amigos se afastaram, não, porque tem processos que é só a gente, Deus mesmo, é Deus que faz mesmo, é proposital, Deus joga a gente lá e fala, agora é eu e você. Não é porque os seus amigos te abandonaram, às vezes você tem que agradecer a Deus, o processo faz parte, isso faz parte. Deus tem que ter uma particularidade com você, uma intimidade maior com você. Deus quer te contar segredos que ninguém sabe. E para Ele te fazer conhecer os segredos dEle para a sua vida, Ele te afasta de muita gente para Ele trabalhar o teu íntimo, o teu coração, a tua alma e te fazer entender que Ele é Deus da tua vida. Tem momento que é só a gente e Deus e pronto. É o deserto. É isso aí, Cristiane. É o deserto. Só que no deserto você não morre, no deserto você não tem sede, no deserto você não tem fome. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não deixa você passar fome. Jesus, ele não deixa você sentir sede. Sabe por quê? Porque ele cuida de você nesse processo. Ele diz para você, filho, filha, eu tenho que te preparar. Filha, aguenta, eu tenho que te preparar. Tem coisas que a gente parece que a gente não vai aguentar, mas vai sim. Se Deus deixou você aí, só você e Ele, porque Ele confia, Ele sabe que Ele vai te preparar. A nossa mente, gente, a nossa mente, ela está condicionada a viver o agora, não é? A nossa mente, tipo, eu quero agora. Se não for agora, eu não quero, não é? A nossa mente muitas vezes está condicionada a viver o momento do agora, agora. Tudo é agora. Eu pedi a Deus, se não é agora, então eu não confio mais em Deus. Deus me esqueceu, Deus me deixou, Deus me abandonou. Não, é porque a sua mente já está condicionada a viver o agora. Tudo é no seu tempo, tudo é do seu jeito, tudo é na sua hora. Mas não é assim que funciona. Na dimensão espiritual, onde Deus trabalha por mim e por você, há um processo chamado espera. Quando Pedro saiu do mar, já passado a noite inteirinha tentando pescar, quando ele saiu do mar, Jesus mandou entrar no barco, entrou no barco, aí Pedro deve ter pensado assim, ele vai para o mar comigo e eu vou pescar vários peixes. Sabe o que Jesus fez?
Pedro cansado, passou a noite, né, cansado. Jesus foi pregar e Pedro sentou ali cansado e teve que esperar. Depois que Jesus pregou para aquela multidão, que Jesus levou Pedro ao alto mar. Deus trabalha o teu coração, o teu interior, a tua paciência. O vinho, para ficar bom, eles massagam a uva, né? Pisam na uva, pisa. Aí fala, o vinho é preparado das uvas esmagadas. Não, o vinho é preparado das uvas esmagadas, depois aquele líquido é fermentado, aí depois de muito tempo que o vinho está pronto. O azeite é primeiro das olivas, né? Prensadas. Tudo tem processo, gente. Tudo tem processo. Mas Deus faz milagre acontecer. Ele fez lá nas bodas de Caná, acabou o vinho. O vinho é feito da uva. Mas Jesus não pediu uva para fazer o vinho. Ele pediu a água para mostrar que o jeito que ele trabalha não é um jeito comum. O jeito que Deus trabalha na sua vida não é um jeito comum. Deus não trabalha com o comum. Deus trabalha com o extraordinário. O bolo que você faz aí na sua casa, se você tirar ele antes do tempo do forno, sabe o que vai acontecer? Vai ficar horrível. Assadinho por fora e cru por dentro. Tudo tem o tempo limite da espera. Estar invisível não significa que você é inútil. Significa que você está num período de transição, passando de um lugar simples para um lugar de honra. Você está no meio do caminho, sendo trabalhado dentro dos processos de Deus para alcançar aquilo que Ele te prepara, para alcançar o teu destino. Porque propósito é destino. E nesse processo, gente, nesse processo de mudança, nesse processo que você está passando assim, de pastor de ovelha, como Davi, para governador, Davi serviu ao rei. E quando Davi serviu ao rei, Davi começou a conhecer o lugar que Deus tinha preparado para ele. Devagar, Deus vai abrindo a tua visão. Depois que Davi serviu ao rei, aí um certo dia aparece um gigante lá, né? Um filisteu. E os irmãos guerreiros de Davi, tudo ali preparado. Todos preparados, mas todo mundo com medo. Presta atenção, hein? Deus tirou Davi lá do pasto, onde ele estava cuidando das ovelhas, colocou ele dentro do palácio para servir o rei. Dentro do palácio, Davi teve a oportunidade de ir até onde os soldados estavam, levar comida para os irmãos dele, que estavam ali na guerra. E quando ele chegou lá, olha Deus levando ele em direção ao propósito. Aí Davi deve ter pensado assim, vou lá, só vou servir mesmo, só vou levar comida mesmo, que eu não sou nenhum soldado, né? Eu só vou dar comida mesmo para os meus irmãos. Mas quando Davi chegou lá, gente, tá todo mundo com medo aqui, o que tá acontecendo? Aí os irmãos dele, sai pra lá, você não sabe nada não. Por que você tá conversando com todo mundo aí, Davi? Deixa eu, gente, eu só tô querendo saber o que tá acontecendo. Aí um soldado fala assim, tem um gigante ali, um filisteu, e ele tá ameaçando todo Israel. Ele tá confrontando a gente. Agora imagina aquele menino lá, franzininho, pequenininho, bonitinho, pastorzinho. O quê? Tem um gigante ali afrontando o Deus de Israel, afrontando o povo de Israel? Tem. Eu vou acabar com ele. Imagine quantas pessoas não riram de Davi. Deixa eu lembrar você o seguinte, Davi cuidava de ovelhas. E ele falou para Saul assim, Saul, deixa eu enfrentar esse gigante, eu acabo com ele. Saul deve ter... Menino, vai caçar sua turma. Deixa Saul.
Deixa eu enfrentar esse gigante. Você tem alguma preparação? Você sabe alguma coisa? Esse gigante é muito forte, nem os meus soldados querem enfrentar ele. Deixa, Saul. Eu cuido das ovelhas do meu pai, eu tenho uma história. Talvez a minha história você não conhece. Você não sabe nada sobre mim, Saul. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando veio o leão atacar as ovelhas do meu pai, eu matei o leão. Deixa eu te falar uma coisa. A história de vida que você tem, que ninguém sabe e que muitos riem na tua cara, por isso, ela vai ser contada num momento de glória. Saul estava ali. Que é isso, Davi? O que você sabe fazer? E ele disse assim, olha, eu posso enfrentar o leão. Quando vinha um urso atacar as ovelhas do meu pai, eu matei o urso. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia que Davi já tinha enfrentado um urso. Ninguém sabia que Davi já tinha enfrentado um leão. Ninguém sabe o que você passou nessa vida. Ninguém sabe a força que você tem. Ninguém te conhece como Deus te conhece. Quando Deus chamou Davi, quando Deus escolheu Davi, Deus sabia que Davi enfrentava leão e urso. Tem coisas na sua vida que ninguém sabe. É por isso que os outros não dão nada por você. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um urso ou um leão e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Saul, deixa eu enfrentar o gigante. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando aparece um urso ou um leão e pega uma ovelha, eu corro atrás dele e eu não solto eles enquanto eles não largam as ovelhas, porque eu, Saul, sou desses, eu vou até o fim, mas ninguém toca naquilo que é do meu pai. Aquilo que é minha responsabilidade, eu dou conta. Saul viu coragem em Davi e falou, então vai. Peraí, Davi, deixa eu colocar um escudo em você, deixa eu colocar uma roupa em você. Não, não, não. Ele vestiu Davi andou, mas o peso daquela roupa, Davi era tão miudinho que o peso daquela roupa estava incomodando. Davi tirou e falou, não, eu não preciso de armas humanas. Eu não preciso daquilo que você tem para me dar. Deus já me deu. Deixa eu ir do jeito que eu tô. Deixa eu ir com a arma que eu tenho. Porque o mesmo Deus que me honra com as ovelhas do meu pai vai me honrar com esse gigante. Você está entendendo aí a preparação? Ninguém conhecia Davi. Ninguém sabia quem era Davi. Sempre que ele apresentava ao rei, ele tinha que falar, eu sou filho de Jessé. Eu sou filho de Jessé. E Davi enfrentou o gigante. Quando Davi passou, eu imagino, fecha os olhos aí, imagino Davi indo em direção ao gigante e os soldados. Onde esse menino vai? Onde esse menino vai? E os irmãos dele, volta pra cá, Davi! Volta pra cá, Davi! Eliabe, Abinadab, Samar. Vem cá, Davi, volta, volta! Peraí. Davi, o que você tá fazendo? Fica aí, gente. Davi, volta! Fica aí. E o gigante olhou e falou, ah, não acredito. Esse cara aí que vai me lutar comigo? Eu sou eu mesmo. Vem! Eu vou deixar você vir primeiro. Vem! Davi disse assim, olha, você pode vir a mim com todas as armas que você tem. Porque eu vou até você. É em nome. Eu só vou usar um nome. Presta atenção. Presta atenção, Golias. Presta atenção nesse nome.
Eu só vou usar o nome dele. Você pode vir a mim com todas as armas que você tem, porque eu vou até você em nome do Senhor de todos os exércitos, o comandante de todos os exércitos, o dono da nação, aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que faz milagre, aquele que me honra, aquele que me fortalece, aquele que me encoraja. É em nome dele que eu vou. E veio o gigante. Davi preparou a única arma que ele tinha. A funda. Vem! E todo mundo olhando, Davi, sai daí! Ele, vem! Já viu aqueles menininhos, pequenininhos que gostam de enfrentar adulto? Vem! Quando o gigante correu, Davi só fez, mirou e ó, pá, a pedra bateu na cabeça do gigante e o gigante caiu. Se Davi tivesse com a espada na mão, ele não conseguiria vencer o gigante, sabe por quê? Ele não tinha altura para isso. Deus é tão estratégico nisso, Deus te dá a arma certa. Deus não vai te dar uma arma que você não sabe manusear. Deus não vai colocar na sua mão aquilo que você não sabe fazer. Quando Davi derrubou o gigante, ele pegou e foi lá e cortou a cabeça do gigante. Primeiro ele jogou o gigante no chão. Primeiro ele derrubou o gigante. Depois ele pegou a cabeça do gigante. Primeiro você tem que derrubar o gigante. Depois você levanta a cabeça e diz, eu venci. Mas primeiro você tem que derrubar. Naquele momento ali, que ele pegou o gigante que ele venceu, ó, para você agora, ó. Quando ele venceu aquele gigante que afrontava o povo de Israel, que afrontava todo mundo, as pessoas começaram a gritar, Saul venceu milhares de homens, mas Davi venceu 10 milhares. Quem é esse aí? Davi, Davi, Davi. Você entendeu? Aquele que estava cuidando de ovelha que ninguém conhecia, estava na boca de todo mundo como o grande homem que venceu o gigante. Vence o teu gigante. Quer aparecer? Vence o teu gigante. O gigante do medo. O gigante do complexo de inferioridade. O gigante da comparação. O gigante do ninguém me ama e ninguém me quer. O gigante da piedade dos outros. Vence o seu gigante. Quer ter reconhecimento? Vence o teu gigante. Não são os outros, é você. Vence o teu gigante. Pegou a visão aí, gente? É essa mensagem que eu trago para vocês hoje. Eu precisava entrar aqui para falar essa palavra para vocês hoje. Espero que Deus tenha falado ao teu coração de forma muito tremenda e muito preciosa. Coloca isso no teu coração. Você é o melhor de Deus. As coisas podem estar difíceis para a sua vida, as coisas podem não estar dando muito certo, mas tudo tem a mão de Deus, o trabalhar de Deus, e Deus está fazendo aquilo que precisa ser feito na sua vida. Você vai chegar lá, tá bom?